Quer viajar no tempo com a Databricks? Chega mais que eu te explico. Fala galera, beleza? Fabrício Matos aqui no canal Codifique e hoje a gente vai dar uma olhada numa funcionalidade muito legal dentro do Spark Databricks, que é o Time Travel, ou a viagem no tempo. Ela é uma mão na roda para quando você precisa verificar como é que estava a sua tabela, como é que estavam os seus dados em um determinado espaço de tempo. Isso é bem legal, é muito utilizado, eu mesmo já utilizei várias vezes, a gente vai ver como ele funciona agora. Oi pessoal, rapidinho. Antes da gente continuar, eu queria fazer um aviso aqui. Eu estou finalizando uma formação do Spark, desde o básico até o avançado, onde a gente vai ver como é que funciona lá na AWS e na Azure. Então, quem tiver interesse, tem um formulário aqui nas descrições, você coloca lá as suas informações e assim que sair você vai ser o primeiro a saber. Não perde essa oportunidade não, que vale muito a pena. Agora, vamos embora pro código. Então, pessoal, vamos lá colocar a mão na massa para ver como é que funciona aqui a parte do Time Travel do Databricks. Eu vou estar utilizando aqui o Databricks Community Edition. Então, se você não tem um login aqui, é simplesmente você vir aqui e criar dar um sign up, não tem problema nenhum. Ele é totalmente free, totalmente grátis. Obviamente, a quantidade de recursos dele é muito menor, mas é para você poder testar o Databricks. Depois, se você quiser, você pode fazer o update, tanto para os seus projetos pessoais quanto para os seus projetos profissionais. Beleza, fiz o login. Então eu estou aqui dentro do Databricks Community, aí você pode fazer várias coisas aqui dentro, né? Criar um notebook, que é o que a gente vai fazer aqui agora, para a gente poder colocar o nosso código. Você pode importar dados, pode utilizar o AutoML, que é para criação de Machine Learning, né? Modelos de Machine Learning automático, e tem um Kickstart aqui que você pode verificar como você pode ir fazendo as suas coisinhas aqui dentro do Spark. Legal? Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar um notebook aqui, e vou dar o nome para ele de Time Travel. Vou deixar a linguagem SQL, nós vamos estar utilizando o SQL aqui, tá? E eu tenho um cluster aqui chamado cluster TT, e eu vou deixar ele aqui. Se não tivesse nenhum cluster criado, aqui provavelmente daria no cluster, mas a gente poderia dar o create no notebook sem problema nenhum. Então eu vou utilizar já o cluster que eu já tenho aqui, tá? O TT de Time Travel, então é cluster Time Travel. E a gente dá um create aqui para criar o nosso notebook. Perfeito, está criado aqui o nosso notebook. Algumas considerações rápidas, veja que aqui em cima eu já tenho o meu cluster adicionado. Mas se você está fazendo isso aqui pela primeira vez, provavelmente isso aqui vai estar vazio, você não vai ter um cluster. Então você pode criar um cluster de duas maneiras. Como? Você pode clicar aqui, né, e create a new resource, ou então você pode vir aqui, ó, no maisinho, create cluster. E aí você vem aqui, ó, aí você pode criar um novo cluster aqui, tá? Você pode dar o nome que você quiser para o cluster, pode utilizar esse runtime que já está vindo aqui default, que já é o Spark 3.3, o Scala 2.12, vai estar utilizando essa quantidade de memória aqui, que é para a parte do Community Edition. Obviamente, se você precisar de mais ou quiser mais, aí você vai ter que fazer o update, mas para a gente aqui vai funcionar perfeitamente. Aí depois que você coloca aqui, você dá o Create Cluster aqui e ele cria o cluster para você. Então a primeira coisa que eu quero fazer aqui, o que a gente vai fazer? Suponha então que eu tenho uma tabela aqui chamada de vendas, ok? Então eu vou criar aqui minha tabelinha de vendas, vou botar aqui a criação da minha tabela de vendas, só que como eu vou estar querendo usar o Time Travel, eu não posso esquecer que ele tem que ter essas configurações aqui, ó, particionamento e o Using Delta. Esse Using Delta aqui é extremamente importante para você poder habilitar a parte do Time Travel dentro das Delta Tables aqui no Databricks. Perfeito? Então eu estou criando aqui uma tabelinha chamada de vendas com o campo data venda, produto, loja e valor. Venho aqui em cima, deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui para vocês verem, para ficar mais fácil, né? Acho que assim vai ficar bom. Clica aqui, ó, Run Cell. Ele vai executar o comando. Legal, executou. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou inserir alguns dados dentro da minha tabela de vendas. Já tem aqui pronto, para não demorar muito. É só um insert simples. Algumas informações aqui, vou dar um run. Ele vai executar. Quando acabar, beleza, ó. Número de linhas afetadas, 4, inseridas 4. A gente tem 4 informações aqui, perfeito. Agora eu vou dar um select aqui, vamos ver como é que está a nossa tabela. Vou dar aqui, select, asterisco, from vendas. Executo. Tá aqui, ó, as 4 informações, né, dos produtos, da loja que a gente inseriu aqui. Legal? Beleza.
O que eu vou fazer agora? Agora eu vou dar uma atualizada na nossa tabela aqui. Vou vir aqui, vou criar o quê? Vou fazer um update simples, tá? Estou setando para valor agora 120, a loja é igual a 1 e a venda do dia 22. Executo aqui, run, perfeito. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou inserir mais alguns valores aqui, tá bom? Então vamos lá, mais alguns inserts aqui. Pronto, executo. Legal, vamos dar uma olhada de novo como é que está a nossa tabela. Select, asterisco, from, vendas. Executa. E está aqui as informações, ó. A gente inseriu uma, depois fez o update em uma e depois inseriu mais duas, temos 6 registros, perfeito. Agora que a gente vai ver exatamente como a gente pode utilizar aqui o nosso time travel dentro do Databricks. Por exemplo, a parte que a gente mais utiliza, né, que seria a mais importante talvez na minha visão, que seria a utilidade máxima disso aqui. Imagina que você, sem querer, ou o seu job por algum motivo, ele deleta algumas informações da sua venda de algum produto aqui. Alguma coisa acontece que deu um problema e aí rolou um delete, tá? Rolou aqui um delete. Vou botar aqui, ó, run. Então deletou aqui as informações do dia 23. Então você perdeu dados aqui do dia 23. Isso é um problema, né? Quer ver? Se vier aqui dar um select de novo, vendas, executa, você já não vai ter mais as informações do dia 23. Aí, isso é um problema. E como é que a gente faz? Bom, aqui o legal é que você consegue restaurar a tabela. E como você pode fazer isso? Você pode fazer isso aqui de algumas maneiras. Uma, você pode utilizar o tempo, né, a data, o timestamp, ou então você pode utilizar a versão. Mas como assim, Fabrício? Não entendi a parte da versão. Bom, você pode colocar assim, ó. Se você estiver utilizando o comando describe history e o nome da tabela, vendas, ele vai mostrar exatamente tudo o que aconteceu nessa tabela. Então aqui, ó, ele vai guardando as versões. Veja aqui que nós temos a criação da tabela com o create table. Veja que a gente tem aqui a criação da tabela com create table, depois teve um write, né, que foi as inserções que nós fizemos, depois teve um update, depois uma outra inserção e por último o problema que a gente teve aqui com a deleção. Então ele mantém esse histórico de tudo que está acontecendo aqui na tabela. Outra coisa muito interessante também, o timestamp e a version. A version 0 é exatamente o início de tudo, que foi a criação da tabela. Então, ó, o create table na version 0. A versão 1 a gente teve aquelas inserções de dados, depois o update a versão 2, a versão 3 mais umas inserções e problema na versão 4. Então, se você quiser voltar à tabela, à versão anterior antes da deleção, você pode utilizar tanto o timestamp quanto a version. Então, você pode fazer da seguinte maneira. Você pode dar o comando restore table vendas to timestamp as of, e aí você vai passar aqui a data que você quer que ele volte, né? Que é onde não teve o problema. No meu caso, como eu estou fazendo aqui agora para vocês e mostrando, a data de hoje, né, só tem informação da data de hoje. Então, se eu colocar a data aqui de hoje, também não vai funcionar. A data de ontem, a tabela não existe, não funcionaria. Mas suponha que você tenha a tabela lá do dia 21, 22, 23, 24, e você queria voltar a informação no dia 23. Por quê? Porque no dia 24 foi o dia que deu problema. Então, você colocaria aqui a data do dia 23. Mas, por exemplo, na versão aqui eu consigo fazer o restore, tá? Como? A gente vai fazer assim, ó, restore table vendas to version as of, e aí eu quero retornar para a versão 3. Pô, Fabrício, por que versão 3? Porque eu sei que o problema aconteceu na versão 4. Ó, ele teve um delete que não deveria ter acontecido. Então, eu quero voltar exatamente à versão anterior ao delete, que é a versão 3. Então, se eu executar esse comando aqui, ele vai fazer o restore da minha tabela de vendas, ele vai voltar ao snapshot anterior da tabela de vendas quando estava na versão 3. Vamos dar uma olhada. Beleza, voltou. Agora vamos ver se está certinho a nossa tabela. Vou dar um select nela. Select, asterisco, from vendas. Ela tem que estar com os nossos 6 registros aqui agora.
E o registro do dia 23 também. Então tá aqui, ó, o registro do dia 23 voltou, estamos com 6 registros, a tabela está completa exatamente como ela estava antes do problema do delete. E é essa funcionalidade do restore que eu acho maravilhosa dentro do Databricks, utilizando o Time Travel. Você também consegue fazer, por exemplo, seleção, fazer um select na versão que você gostaria. Por exemplo, a gente pode tentar fazer um select na versão 1 para ver como é que foi a primeira execução aqui e voltar exatamente como estava a tabela na versão 1. Como a gente faz isso? A gente faz isso dessa maneira aqui, ó. Você pode dar um select, asterisco from vendas, e aí a gente pode voltar na versão, version as of, vou botar aqui na 1. E aqui, tá vendo? Olha, ele estava fazendo então agora só o select na versão 1 da nossa tabela. E a versão 1 é aquela que só tem aqueles primeiros 4 insert. Tá vendo que bacana isso aqui? Isso aqui é uma mão na roda, cara. Isso aqui ajuda muito realmente na parte de debug. Ou então, se nós tivermos algum problema, a gente consegue fazer o rollback rapidamente. Essa aqui é uma funcionalidade muito bacana que tem aqui dentro da Databricks, que eu acho impressionante. Não só na Databricks, mas a gente também tem outros lugares, como por exemplo no Google BigQuery. Então você vai poder utilizar essa funcionalidade do Time Travel, tanto aqui dentro do Databricks, do Spark, quanto no Google BigQuery. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Isso aqui eu queria mostrar aqui para vocês, essas funcionalidades que é uma mão na roda para gente que trabalha com dados. Falou? Então, se você gostou, deixa aquele seu like bacana, deixa aquele joinha, não esquece não de avisar para os amigos, para todo mundo, compartilha esse vídeo aqui. Eu sei que é chato ficar pedindo isso aqui toda hora, mas ajuda muito aqui no canal. E segue a gente também lá nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. Falou? Um grande abraço. Fui!